mulher chamada Ana. Ana era casada e tinha um grande sonho. Ana queria ser mãe, mas esse sonho não era possível porque ela era estéril. Ana não poderia ter filhos. Mas, temente que era Deus, Ana e seu marido, sempre que podiam, eles visitavam o templo para ir orar ao Senhor. Um certo dia, Ana estava no templo e ela começou a orar ao Senhor. Estava triste pelo fato de não conseguir ser mãe e ela pedia ao Senhor essa graça, a graça de ter um filho. Lá no templo existia um sacerdote chamado Eli. E Eli ficou todo curioso ao ver aquela mulher chorando, olhando para o céu, suplicando algo ao Senhor, e ele se aproximou dela. Ele olhando Ana, num primeiro momento ele achou que ela estava embriagada, que ela estava com algum problema, então chegou mais perto e foi conversar com a mulher. Ana logo pôs-se a falar que ela estava rezando ao Senhor. E Elias perguntou, mas como assim? Você está rezando, chorando no desespero? E ela contou para Eli que ela tinha o desejo de ser mãe e que ela estava suplicando ao Senhor. Neste momento de oração, Ana falava para Deus. Ela fazia uma promessa ao Senhor. Caso ela fosse mãe e este filho nascesse um menino, ela iria consagrá-lo a Deus. Que todos os dias da vida desse menino fosse para servir a Deus. Então Ana foi para sua casa e ele continuou no templo guardando as coisas do Senhor. Meses depois, aconteceu o grande milagre. Ana deu à luz a um filho e este era menino. Ela e seu marido chamaram de Samuel. E assim como Ana prometeu ao Senhor, depois que o menino cresceu um pouquinho mais, foi ela e seu marido entregar Samuel ao templo, entregar aos cuidados de Deus. Naquele momento, Eli recebeu Samuel no templo e, daquele dia em diante, ele foi o seu guardião. Samuel viveu com Eli muito tempo no templo, aprendendo as coisas de Deus, ajudando Eli com os afazeres. E ele era um menino muito obediente, muito temente a Deus. Em uma noite, Samuel estava dormindo, Eli continuava no templo, e ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Ele levantou depressa, foi até Eli. Eis-me aqui, pode falar. E Eli tomou um susto e disse, eu não te chamei? Volta a dormir. E lá foi Samuel para sua cama. Adormeceu, mas logo em seguida ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Levantou-se depressa e foi até Eli e disse, eis-me aqui. Ele olhou novamente para ele e disse, mas eu não te chamei? Vai e volta a dormir. Então Samuel voltou para o seu quarto, adormeceu. E logo em seguida, ele ouviu mais uma vez, Samuel, Samuel, levantou-se depressa e foi até Eli. Mas dessa vez, quando ele viu Samuel chegar, ele compreendeu o que estava se passando. E ele disse para Samuel, vá deitar-se novamente. E se você ouvir alguém lhe chamando, prontamente você diga, eis-me aqui. Pode falar, Senhor, que o teu servo escuta. E assim foi Samuel para a sua cama novamente. Então logo ele dormiu. O que aconteceu? Ouviu novamente a voz, Samuel, Samuel. Desta vez, Samuel tinha compreendido aquilo que Eli havia lhe ensinado ainda há pouco e falou, pode falar, Senhor, eis-me aqui, o teu servo te escuta. E a partir deste dia, Samuel aprendeu a ouvir a Deus. E não só ouvir, mas sim praticar tudo aquilo que Deus lhe ensinava, que Deus lhe mandava. Samuel foi um menino muito obediente e continuou obediente durante o resto de sua vida.
chegamos ao fim da nossa história. Irmãos, nós começamos este vídeo com uma ferramenta muito valiosa para nós enquanto evangelizadores de crianças e adolescentes. Mas vamos falar mais especificamente agora sobre evangelização com crianças. O nome dessa ferramenta é Storytelling. O que quer dizer Storytelling? A arte de contar histórias. Essa ferramenta já muito utilizada por nós, ela nos ajuda a evangelizar através da história. Afinal de contas, a nossa vida é feita de história. Todos os dias na nossa casa nós vivemos uma história. Quando há alguém da nossa casa que estava fora, que passou o dia trabalhando, chega em casa, nós perguntamos como foi o seu dia. E ali começa uma contação de história. Quando nós nos encontramos com os nossos amigos, quando nós estamos na igreja e contamos algo da nossa vida, vamos partilhar o nosso testemunho, é uma contação de história. Então nós vivemos de história, nós somos a história propriamente dita. Mas quando nós vamos falar com crianças, né, falar da contação de história para com crianças, às vezes pode ser até o nosso testemunho, mas geralmente nós vamos utilizar aquilo que Deus vai colocar no nosso coração. Nós vamos ter um tema, ter um rema, nós vamos ter todo um aparato espiritual, e eu digo espiritual porque não vem de nós, vem de Deus, né? É uma inspiração do Senhor, é uma vontade do Senhor. Então, nós vamos ajudar a criança a compreender, ajudar a criança a ter um encontro com o Senhor através dessa história. E para contar a história, nós vamos utilizar, assim como eu utilizei, né, ferramentas também dentro dessa história. Nós vamos nos utilizar de gravuras, de figuras, de talvez imagens, algo que o Senhor vai inspirar, de repente um cenário. Nós não sabemos, eu não sei como que nós vamos utilizar, porque cada história é uma história especial. Mas por que nós precisamos de contar histórias para as crianças, nos utilizar de ferramentas visuais? Porque a criança, ela consegue aprender quando ela está visualizando. Ela consegue entrar na história quando ela se vê na história, quando ela se vê naquilo que o olhinho dela está espelhando. Então é muito importante na evangelização com crianças que nós utilizemos algo lúdico, né? Algo que faça ver e que ela possa entrar nessa história. As crianças, elas são iguais à água, né? Elas se espalham por todo lugar. Então, quando elas vivenciam uma história muito bem contada, uma história carregada de emoção, uma história que vem direto do coração de Deus, e por isso não tem como não existir emoção, ela vai querer contar para o pai dela, ela vai querer contar para os amiguinhos, para os colegas. Então este é o nosso papel de evangelizador, fazer com que a história de Jesus, seja através do nosso testemunho, seja através da palavra de Deus ou através da vida de um santo, chegue direto ao coração dessas crianças. Mas para isso nós não conseguimos fazer sozinhos, né? Nós precisamos da ajuda que vem do alto, nós precisamos do Espírito Santo. Então, para que nós consigamos, para que a gente possa evangelizar dessa forma, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos capacita, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da força que vem do alto. E aí você vai me dizer, como fazer isso num tempo de pandemia? Como que eu vou fazer se eu não posso estar no meu grupinho de oração? Como eu vou fazer sem ter contato físico com a criança? Eu não sei a forma que você vai utilizar, qual é a ferramenta que o Senhor vai te instruir para fazer isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, o nosso chamado para esse ministério, ele é legítimo. O meu chamado para o Ministério para Crianças e Adolescentes, ele não parou com a pandemia, ele não parou nesse tempo de isolamento.
ele continua. E para isso eu preciso me renovar cada dia a minha missão, aquela missão que o Senhor me pede. Tem um lema que é muito conhecido no Ministério para Crianças e Adolescentes, se não o mais importante, que é deixar vir a minhas criancinhas, né? Uma palavra tão forte, tão marcante de Jesus que nos leva, acho que é a primeira frase que nos encanta dentro do ministério é essa. Mas para que as criancinhas vão de encontro até Jesus, ele precisa de nós, ele quis precisar de nós, enquanto seus discípulos. Nós somos, irmãos, aqueles que levam a fé às crianças. Nós somos aqueles que levam as crianças até Jesus com o nosso testemunho. Então nós não podemos parar, nós não podemos desanimar diante dos obstáculos, neste tempo especialmente, dentro desta pandemia. Nós precisamos seguir firmes, adiante, nós precisamos pedir ao Espírito Santo o dom da criatividade, seja lá qual for aquilo que ele vai inspirar no nosso coração, nós precisamos praticar. Ah, mas eu não tenho nenhuma criança para evangelizar nesse tempo. Deixe o Senhor evangelizar você, deixe ele utilizar desse dom de criatividade que ele te inspira, que ele te capacita, para ser usado, para ser ferramenta logo adiante. Enquanto eu estava preparando esse vídeo para você, o Senhor colocava no meu coração aquela parábola dos talentos, que muitos de nós estamos enterrando o nosso talento para desenterrá-lo depois dessa pandemia. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que o nosso talento se multiplique. Ele quer que o nosso talento continue na ativa. E é isso que o Senhor pede para nós neste dia, neste momento. Não desanimem. Não desanimem, meus filhos. Vão adiante. Vão me levar até o coração daquelas crianças que mais necessitam. Como? Eu não sei lhe dizer. Se você vai fazer através de uma live, se você vai fazer através de um vídeo, se você vai fazer através de uma ligação, de uma videoconferência. O que eu sei é que o Senhor continua precisando de você. Continua precisando de você que está aí na sua casa, ouvindo, assistindo esse vídeo agora. Ele precisa que a sua oração, ele precisa que o seu coração chegue até o coração de tantas crianças, de tantos pequenos. Então não desanimem, meus irmãos. Peguem hoje mesmo, se o Senhor lhe inspirar, faça um desenho, programe na sua cabeça, né, um teatro, talvez, uma dinâmica que vai te levar a mergulhar de novo nesse universo do Ministério para Crianças e Adolescentes. Mas não pare no tempo, não pare, porque o Senhor não parou. As suas graças não pararam de chegar, suas graças continuam sendo derramadas sobre nós. E nós precisamos transbordar da graça de Deus, e ao transbordar dessa graça, ela se espalha. E ela quer se espalhar no coração de tantos pequenos que estão precisando de nós. Principalmente, vou repetir, neste tempo de pandemia, onde nossas crianças estão vendo tantas coisas, onde elas estão vivendo tantas dificuldades, onde as suas audições, as suas visões estão de repente sendo poluídas. Nós precisamos levar o amor de Deus, precisamos nos manter firmes, porque é isso que o Senhor quer, que nos mantenhamos firmes. Quero te convidar nesse momento a pôr a mão no seu coração, a sentir o pulsar do seu coração, não só por você, mas por Deus, por esse ministério. E ao ouvir um trechinho dessa canção, nós possamos nos colocar sentinelas em oração, primeiro por nós, depois pelo nosso ministério. Vamos pedir o Espírito Santo sobre cada um de nós nesse momento. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, sobre a minha missão, sobre a minha vida de servos. Vem, Espírito Santo, vem me fortalecer. E ao me fortalecer, Espírito Santo,
traga de novo esse ardor missionário, esse desejo que eu tenho desde quando eu fui chamado primeiramente a esse ministério, esse ardor missionário que fez com que eu me apaixonasse pelas crianças, que eu me apaixonasse por esse universo, ministério para crianças e adolescentes. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, eu necessito, eu preciso mais uma vez ser inundado, ser preenchido da Tua graça, para que, se por algum momento eu enterrei o meu talento, que eu desenterre novamente e que eu continue essa linda missão, para que eu tenha consciência, Espírito Santo, que eu não nasci para parar, eu não estou aqui para ser uma estátua, eu estou aqui sim para levar o teu amor, para chegar aonde tu quiseres. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, evangelizador do Ministério para Crianças e Adolescentes. Eu queria terminar esse momento lendo para vocês um trechinho da oração que Ana fez ao Senhor quando pedia pelo milagre da maternidade. E ela dizia assim para o Senhor: exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. É uma passagem tão conhecida para nós lá no Novo Testamento, né? No Magnífica. E eu quero terminar clamando ao Senhor que exulte, que o seu coração se exulte de alegria também no Senhor, que tudo fez e que tudo faz. E na certeza de que nos encontraremos muito em breve, pessoalmente, eu me despeço, mas com muito amor, muita gratidão ao Senhor por me colocar aqui e também por você que está assistindo. Deus abençoe, meus irmãos, que a paz do menininho Jesus estejam com todos vocês.